E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai continuar aqui o nosso joguinho em JavaScript, beleza? Bom, vocês me pediram e a gente vai colocar então as imagens aqui no nosso joguinho, tá? Nesse vídeo aqui eu vou criar a classe Sprite, que a gente vai tratar uma imagem só para o jogo todo, né? E a gente vai recortar essas imagens, a gente vai pegar fatias, né? Se é que a gente pode chamar assim, dessas imagens, e a gente vai trabalhar com elas no nosso código, né? Então a gente vai pegar aqui um background, vai jogar o background aqui na nossa canvas, a gente vai pegar um bonequinho, vai jogar ele aqui e vai rotacionar ele e etc, né? Nesse jogo, nesse vídeo, provavelmente eu só vou colocar o fundo aqui, né, na nossa canvas, e vou criar a classe Sprite. Se der tempo, eu coloco o bonequinho também, mas eu não vou fazer a rotação dele porque é um processo que eu queria explicar melhor e não cabe, acho que não vai caber nesse vídeo. Bom, como eu já falei, né, eu vou tratar cada parte aqui da nossa imagem como um quadrado, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um quadrado dentro dessa imagem, né? E esse quadrado, tá vendo aqui, esse daqui é o pontinho de âncora, né? Eu vou mover ele aqui para o 0, 0 aqui da imagem, olha só, aqui a gente pode ver, está no 0, 0, e ele é um quadrado de 600 por 600 pixels, que é exatamente o tamanho da nossa canvas. Eu quero desenhar ele daqui para cá, com a largura e a altura original dele, e ele vai ser posicionado assim na nossa canvas. Aqui a gente tem o chão, aqui a gente tem o bonequinho, do mesmo jeito que a gente tinha antes, né? Como a gente vai fazer para criar, né? Para a gente abstrair, para a gente modelar uma sprite. A gente vai criar uma classe aqui em um arquivo separado, né? Eu estou chamando ele de sprite.js, estou salvando ele na mesma pasta aqui do nosso index, beleza? Então eu vou criar uma classe sprite. Para a gente criar uma classe, a gente pode criar como se fosse uma função, assim, né? E aqui a gente coloca os atributos, né? Os parâmetros que a gente quer passar na nossa função. Para a gente criar um quadrado assim, a gente tem uma imagem, né? Então a gente vai precisar de um x e de um y para a gente começar a nossa imagem, e a gente precisa de uma largura e de uma altura, né? Para a gente saber até onde a gente vai desenhar essa imagem. Então eu vou passar um x e um y, uma largura e uma altura. E aí depois, para cada instância que a gente tiver, né? O x dela vai ser o x que a gente passou, o y dela vai ser o y que a gente passou, deu um espaço a mais aqui, a largura vai ser a largura que a gente está passando, e a altura vai ser a altura que a gente está passando, né? Isso daqui a gente usa o this porque a gente está se referindo à instância, né? Aqui a gente tem uma classe, e a gente quando a gente for instanciar algum objeto, a gente vai ter um atributo x, um atributo y, especificamente daquele objeto, né? Eu vou criar aqui um método desenha, porque aqui a gente conseguiu criar, né, a sprite, a gente passou os parâmetros, a gente tem a largura, a altura, o x e o y na imagem. Só que a gente não consegue desenhar isso ainda na nossa tela. Para isso eu vou criar o método desenha. E para a gente desenhar, né, esse documento aqui, eu vou importar ele para o nosso HTML, né, usando o HTML, eu vou importar ele aqui para o nosso arquivo inicial, né, para o nosso index. No caso do meu index é esse aqui, que é onde a gente parou no nosso jogo, beleza? Então eu vou importar ele aqui usando as tags script, e eu uso o atributo src, né, que eu vou selecionar um caminho aqui do meu arquivo. No meu caso, eu salvei ele na mesma pasta desse outro documento aqui,
Então eu só vou escrever sprite.js. E o que a gente está fazendo aqui é como se a gente estivesse carregando, né, todo esse código aqui dentro. Só que a gente está usando um documento separado para poder organizar melhor as coisas. Então tudo que tiver nesse documento aqui vai ser carregado aqui dentro, antes da gente começar o nosso jogo, né? Quando a gente for acessar aqui a nossa sprite, né, a gente já vai estar lá embaixo, lá no nosso código. Então a gente vai ter acesso aqui ao contexto, né? E se eu quiser, depois a gente vai criar uma outra variável aqui que vai ser a nossa imagem. Mas enfim, o nosso contexto aqui, ele está disponível, né? Ele é visível globalmente aqui para a nossa classe Sprite. Então a gente vai usar o método drawImage e aí para isso a gente vai usar o ctx aqui, .drawImage. Esse método aqui a gente vai desenhar uma imagem na nossa tela. A gente vai desenhar uma imagem em um X, em um Y da nossa canvas. Então quando a gente for desenhar, né, a gente vai desenhar, por exemplo, o background, a gente vai fazer background.desenha 00, que a gente vai estar desenhando na coordenada 00 aqui, e a gente vai desenhar 600 pixels por 600 pixels, que é a largura e a altura dele. Então, beleza. Esse método aqui ele é um pouco grande, né? A gente tem bastante coisa nele. A gente vai desenhar a imagem, né? A gente vai desenhar a partir do X aqui que a gente salvou da imagem e do Y. É sempre X e Y primeiro. E a gente vai desenhar até a largura, até a altura. Aí o X que a gente quer desenhar na canvas, o Y que a gente quer desenhar na canvas, né? Porque aqui a gente está selecionando o X e o Y da imagem inicial, o X e o Y da imagem final, o X e o Y que a gente quer desenhar na canvas, e aqui seria como se fosse a escala, né? Os dois últimos. A gente quer uma imagem com o tamanho original, de 1 por 1, então a gente só vai manter dis.largura e dis.altura. Pronto. A gente tem um método que vai desenhar a imagem na nossa canvas. Aqui eu esqueci, né? Aqui, na verdade, o primeiro parâmetro que a gente vai passar é a imagem. Essa imagem aqui, ela vai estar definida global aqui no nosso jogo. Então, a gente vai ter acesso também, né, a essa imagem aqui, que a imagem é única, né? O arquivo todo, a imagem seria o arquivo todo aqui de imagem do nosso jogo. Então aqui a gente vai colocar a imagem, agora a gente vai definir aqui essa imagem no nosso jogo, aqui nas variáveis do nosso jogo. Então a gente vai criar essa variável imagem e lá na função main, antes da gente rodar o nosso jogo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer imagem igual a new image. Então, a nossa variável que a gente já declarou aqui, a gente está falando que ela é da classe imagem, nesse ponto aqui, certo? E quando a gente faz isso, a gente vai ter um atributo aqui dentro, que é o src, que a gente vai selecionar, né, um caminho para a nossa imagem. Esse caminho aqui, eu criei uma pasta dentro do mesmo diretório aqui que eu tenho minha index, e aqui eu criei uma pasta imagens, e dentro dessa pasta imagens, a imagem do meu jogo que chama sheet, que no caso seria tipo folha, né? Algo do tipo. E eu vou carregar aqui então imagens barra sheet, a extensão é PNG. Carreguei essa imagem e entrei no loop aqui do jogo. Comecei a rodar. Beleza.
Agora, né, o que a gente vai ter que fazer é criar aqui as nossas sprites. As nossas sprites vão ser objetos do tipo sprite. Então, se eu quiser criar, por exemplo, um background, eu vou criar bg aqui, igual a new sprite. E aqui, se a gente olhar no nosso Photoshop, né, a gente tem aqui a nossa imagem. Na coordenada 00 aqui da nossa imagem, a gente vai começar o background e a gente vai até 600 pixels por 600 pixels aqui. Aqui seria o ponto 600, 600, né, que é a largura e a altura aqui. E aqui é o 00. Então, se eu passar aqui o 0, 0 aqui, x e y inicial, e 600, 600, x e y final, né? A gente poderia interpretar assim esses pares ordenados aqui. Se eu quiser criar uma outra variável chamada sprite boneco igual a new image, não, new sprite, desculpa. E aqui a gente vai selecionar, né, o x e o y do nosso boneco. Não aplicar. Aqui a gente vai mover, é bem importante, né, a gente mover esse pontinho aqui do centro aqui para o topo esquerdo, né, da nossa imagem, que a gente vai ter 618, 16, 87 por 87. Então, 618, 16, 87 por 87. Aqui a gente tem a largura e a altura do nosso boneco. Aqui a coordenada x e a coordenada y, que ele vai começar aqui, né, esse quadrado aqui, o x dele seria 618 e o y dele 16. Então a gente criou essa outra imagem aqui. Vamos ver se está funcionando isso, né? Antes a gente estava desenhando aqui um fundo azul. Eu vou comentar essas linhas. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza. Só para ver se está gravando meu áudio. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente já tem aqui nossa variável bg, a gente já tem nossa variável boneco. A gente vai fazer o seguinte, então, bg.desenha, a gente vai desenhar ele em 0 e 0 na nossa canvas. Que aí é como se a gente começasse a desenhar ele aqui e desenhasse a imagem toda a partir do ponto 0, 0. Vamos ver se a gente consegue. Beleza, a gente desenhou aqui nossa imagem, isso é ótimo porque a gente não errou nada. E beleza, né? Se por um acaso eu quiser testar o meu boneco sem associar ele à minha variável boneco, eu posso simplesmente fazer sprite boneco ponto desenha. E aqui eu vou desenhar ele, por exemplo, em 50, 50 na minha canvas. Aqui a gente desenhou nosso bonequinho em 50, 50 aqui, né, nesse ponto aqui mais ou menos, que é aquele quadrado que a gente viu lá no Photoshop. Eu acho que vai dar tempo, eu vou associar, né, a sprite do bloco com o nosso bloco aqui. Aqui a gente tem uma altura e uma largura. Então agora essa altura aqui, na verdade, vai ser sprite boneco.altura. Mesmo raciocínio para a largura. Porque agora a nossa altura e nossa largura depende, né, da altura e da largura da sprite do nosso personagem. E aqui no método desenha, né, a gente estava desenhando uma cor e um retângulo. A gente vai comentar essas duas linhas, se vocês quiserem, né? Vamos apagar já isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. Para a gente desenhar, a gente vai fazer sprite boneco.desenha. A gente vai desenhar isso aonde? No X do bloco, no Y do bloco, na largura do bloco. Não, né? A gente só vai desenhar no X e no Y do nosso bloco. Vamos ver se isso vai funcionar.
Pronto, a gente desenhou aqui, a gente colide e a gente desenha certinho, né? Aqui a gente está chamando, né, um método dentro do outro. Isso daqui eu quase me confundi. Porque assim, aqui a gente está desenhando a sprite. A sprite, sim, vai usar o x, o y, que é a largura, a altura da imagem, né? A gente não precisa de mais parâmetros aqui. Por enquanto a gente vai deixar isso só assim, a gente não vai fazer a rotação dele. Porque a rotação eu uso assim um truquezinho meio maroto, cara, eu não queria explicar. Mas por esse vídeo é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora para postar ele, eu tô meio... minha vida tá meio corrida aí, eu tô fazendo bastante coisa, tô envolvido em uns projetos aí. E tá bem complicado de achar tempo para fazer vídeo aí pro YouTube. Eu tô gravando esse vídeo, vocês estão vendo aí, é quase meia-noite agora. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquela avaliação aí. E essas imagens, para quem quiser, né? Quem quiser fazer exatamente igual eu tô fazendo, manda um e-mail para mim. Eu não vou disponibilizar elas de graça, porque isso daqui é meu trabalho, cara. Tipo, tá certo que é um desenho bem, assim, simples, mas você acaba contribuindo, acaba colaborando comigo. Manda um e-mail para mim, meu e-mail tá aí na descrição, a gente conversa lá, beleza? Então é isso aí, falou, valeu e até o próximo vídeo.